Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Unipar. Eu nunca fiz um vídeo falando especificamente sobre a Unipar aqui no canal, então é o primeiro vídeo especificamente sobre essa empresa, sobre essa ação. Eu já estou aqui no site de RI, né, de Relações com Investidores da Unipar, para a gente falar um pouco sobre essa ação, né, pessoal? E lembrando, né, que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos, então se você gosta desse assunto, se interessa por esse assunto, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza, pessoal? E também já deixa um comentário aí, por favor, deixa o seu comentário, né? Já diga aí se você tem ação da Unipar em carteira ou não. Eu aprendo muito com vocês, então por isso que eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Pessoal, a Unipar, né, na verdade, a Unipar ela é uma indústria química, né? Então, ela produz cloro, soda, né? Então, ela produz PVC também. A gente pode ver aqui que ela, inclusive, ela se auto-intitula assim, né, como a indústria das indústrias, né? Então, ela é realmente uma indústria muito necessária aí para outras indústrias que são também muito necessárias, né? Então, ela está na base aí, eu diria, das necessidades humanas, né? Por que eu digo isso, né? Porque a Unipar, por mais que ela não esteja inserida nesses setores BEST, né, que o Luiz Barsi fala muito, bancos, energia, seguro, saneamento, telecomunicações, né? Olha só os setores nos quais ela atua, né? Então ela atua, por exemplo, em saneamento, né? Ela precisa produzir cloro para as empresas aí de água e saneamento. Todo mundo precisa de água e saneamento, né? Então quer dizer, isso aí faz com que ah, esse produto, né, da Unipar, que é, que é o cloro, seja tão necessário. Aqui, por exemplo, papel e celulose, né, na indústria aí de papel e celulose precisa de soda, né, então a gente vê que essa soda que ela produz, né, é muito utilizada nessa indústria também muito necessária. Aqui na construção civil, né, vai muito PVC, então ela vende muito PVC para construção civil. E aí, claro, a gente vê aqui, né, no setor de saneamento, por exemplo, né, um setor aí que não é cíclico, né, então um setor que a demanda ela nunca reduz, né, todo mundo precisa de água e saneamento, então o cloro aí ele vai estar sempre sendo utilizado, sendo vendido, né? E aqui o de PVC, o PVC, né, no setor de construção civil a gente vê já que é um setor muito mais cíclico, né? Em alguns momentos vai ter alta demanda, em outros momentos vai ter uma demanda reduzida. E a gente pode observar aqui, né, dos resultados da Unipar, que é uma empresa aí que ela vem fazendo vários investimentos. A gente vê aqui o capex dela aumentando bastante ao longo dos últimos anos, né? E ela tem um projeto também, né, de autoprodução de energia. A gente vê aqui o projeto Tucano, o projeto Lar do Sol, o projeto Veleiros. Então a gente vê aqui que o objetivo, né, da Unipar é produzir a sua própria energia, o que vai ser muito importante para a Unipar, até na questão de redução de custos, né? A gente pode ver aqui também, né, pessoal, aqui em relação à Unipar, os resultados aqui da Unipar bem rapidamente aqui, né? A receita líquida da Unipar subiu 16% e o lucro líquido caiu 34%. No entanto, o que acontece, né? Em 2021 aqui a Unipar ela teve um ganho na justiça, né? Ela recebeu aí ela ganhou, né, uma ação tributária que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso gerou um ganho aqui para ela, então por isso que ela teve um não recorrente muito grande, né? E a gente vê aqui então excluindo esse não recorrente, né, levando em consideração apenas o lucro líquido recorrente, teve um aumento sim do lucro líquido de 14% de 2021 para 2022. O que é alguns pontos aqui que a gente tem que chamar atenção, né, para a Unipar? Se a gente for ver aqui o histórico de dividendos da Unipar, né, a gente vê que muitas pessoas aí falam da Unipar como uma grande pagadora de dividendos, né? Muito porque a Unipar aí é uma fatia bem importante da carteira do Luiz Barsi, então ela acaba sendo uma ação aí que é muito falada por conta dos dividendos e ela realmente pagou altos dividendos, né? Principalmente 2021, 2022, 2017 também, mas no geral, né, o histórico da Unipar no geral é de não pagar dividendos ou dividendos muito baixos, então tem que ter uma atenção nisso, né, pessoal, não comprar uma ação simplesmente porque ela está pagando dividendos naquele momento, a gente sempre tem que ver o histórico da companhia, né, então claro, aquelas pessoas que compraram Unipar muito barata lá no passado, que carregaram essa posição, elas receberam um dividend yield extraordinário realmente em 2021, 2022. Mas quem já comprou 2021, 2022 acabou já pagando mais caro, né? E aí recebeu dividendos, mas o histórico da companhia
não mostra ela pagando grandes dividendos com consistência, com recorrência, né? Então é um ponto apenas para chamar a atenção, né? Se a gente for ver aqui, né, em relação aqui esse gráfico, né, de patrimônio líquido e cotação média da ação no período. Então nas barras azuis a gente vê o patrimônio líquido e na linha vermelha a gente vê a cotação média da ação nos trimestres, né, a cada trimestre. E a gente pode ver, né, que o patrimônio líquido, afinal de contas, é aquilo que é o patrimônio do acionista. Então, a gente vê aqui que tem sim um descasamento aqui entre a cotação média, né, a gente vê quarto trimestre aqui de 22, cotação média da Unipar foi R$ 86,25 e um descasamento aqui então entre essa cotação e o patrimônio líquido, né? Então, é uma ação ali que ela tem múltiplos baixos, a gente pode ver aqui, né, que os indicadores dela, PL de 5, né, um PVP de 3,25, né, então alto, mas um PL baixo, né, e EV/EBITDA duas vezes, então um EV/EBITDA baixo também, para uma empresa que tem um ROI alto, um ROIC alto, né, então ela tem múltiplos assim que num primeiro momento podem ser muito chamativos, né? Até porque esse dividend yield aí ele está bem alto, mas realmente quando a gente olha aqui, né, esse gráfico de patrimônio líquido e cotação, a gente vê um certo descasamento, né, ou seja, uma certa sobrevalorização. E isso de certa forma até se refletiu no curto prazo. Se a gente for ver, a ação da Unipar aí nos últimos meses ela caiu bastante, né? Então a gente viu ali que a cotação média no quarto tri de 22 era de R$ 86,00 e a Unipar nesse momento está em R$ 71,59, bem próxima aí da mínima dos últimos 12 meses. Até nesse ponto vermelho aqui a gente vê, né, o Scanner Pro aqui considerando bons pontos de entrada, né? Então aqui esse sistema ele localiza aí empresas com múltiplos baixos, né, indicadores fundamentalistas mais baixos e também indicadores aí gráficos baixos, né, o RSI, né, ou índice de força relativa baixo também. Então ela une aí esses padrões fundamentalistas e gráficos, né, para indicar, né, momentos ali em que aquela entrada seria mais adequada, né. Então a gente vê aqui que esse sistema ele deu duas entradas aqui, basicamente, né, e o preço justo conforme a fórmula de Graham está aqui nesse ponto amarelo, em R$ 80,00. Então, claro, conforme essa fórmula, né, existem muitos métodos de valuation, então a gente sempre tem que olhar com muita atenção, né, esses números, né, mas a gente vê que ela realmente está com um preço aí que apanhou bastante, né, bem próximo aí da mínima dos últimos 12 meses. E um outro ponto aqui que a gente tem que chamar a atenção para a Unipar também, claro, né, ela gerou muito valor aí nos últimos anos, né, tem pessoas aí que compraram a Unipar muito barata e que teve uma valorização muito grande, mas a gente pode observar aqui, né, então que o patrimônio líquido ele cresceu, a receita líquida cresceu também, o lucro líquido, quando a gente vê, né, a gente vê que a empresa ela é bem cíclica, né, ela tem ciclos aí bem importantes, a gente vê que o lucro líquido era de 360, por exemplo, aí caiu para 66, depois foi para 547, caiu para 172 e aí depois subiu bastante 2021, 2022, que foram justamente aqueles anos em que ela pagou grandes dividendos, né? A gente vê também aqui pela margem líquida, né, justamente esse fator aí cíclico, né, da Unipar, né? Em alguns momentos resultados muito bons, em outros momentos nem tanto, mas é uma empresa que se a gente for ver, né, ela registra lucro há muito tempo. A última vez que ela registrou prejuízo foi em 2009 aqui, né? Então realmente bem interessante. Naquele momento ela estava bem endividada, a gente pode ver aqui que a dívida dela era bem maior que o caixa, né? Mas ela mudou isso, né? A gente vê que a dívida dela reduziu drasticamente e aí a partir de então ela começou a registrar lucro atrás de lucro, né? A gente vê aqui que ela tem mais caixa do que dívida, né? Então dívida líquida pelo EBITDA dela fica em zero, então também é um fator bem interessante, principalmente para essas empresas cíclicas, né? Que elas tenham mais caixa do que dívida, porque aí no momento em que esse ciclo for de baixa, né, ela vai ter um lucro menor, então é importante, né, que esse endividamento ele não cresça de forma descontrolada, de forma rápida. Então acho que a Unipar nesse aspecto ela está bem interessante, assim, né, com números interessantes. Claro que tem alguns fatores que não me agradam, como eu falei, né, ela não tem uma consistência nos dividendos. A gente vê aqui a questão da governança, né, ela tem apenas 80% de tag along nas ações ordinárias e as ações ordinárias têm um free float muito baixo, tem baixa liquidez, né. A gente vê aqui que nas ações preferenciais, né, a ação com mais liquidez é a UNIP6, né, que é um tipo de ação preferencial, ela não tem tag along, né, então tag along zero e
um free float aqui maior, né? Mas a gente sabe, né? Os controladores, a gente pode ver aqui, eles sempre têm as ações ordinárias, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão da governança. Para mim, né, essa questão da governança é muito importante. Aí, claro, vai de cada cada investidor. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu quero saber se vocês investem na Unipar ou não, né? Deixem comentários aí embaixo, como eu já falei, né? Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.